É uma grande satisfação estarmos todos aqui hoje para o lançamento da revista, da edição 150ª da Revista do Advogado, que trata sobre as alterações da Lei 14.112, recuperação de empresas e falência. Hoje nós temos aqui mais de 1.000 inscritos para essa efeméride, porque, na verdade, o lançamento do número 150 da revista é um grande acontecimento para a Associação dos Advogados, que há 40 anos edita a Revista do Advogado, é um serviço prestado a todos os associados, de conteúdo relevantíssimo para a comunidade jurídica. Eu dizia um pouquinho antes aqui de nós entrarmos, que se nós formos buscar em pesquisa livre no Tribunal de Justiça de São Paulo, pela expressão revista do advogado, nós vamos ter como resultado 5.086 ocorrências. Isso significa que o termo revista do advogado aparece em 5.086 acórdãos do Tribunal de Justiça de São Paulo. No Supremo Tribunal Federal, são 27 decisões monocráticas e acórdãos que usam a revista do advogado como referência. No STJ, mais de 70 decisões entre acórdãos e decisões monocráticas. E assim vai por todos os tribunais, o Tribunal Superior do Trabalho, o TRF, todos os tribunais, os juízes, os desembargadores se utilizam da revista do advogado como fonte bibliográfica para fundamentar as suas decisões. Então, o que nós queremos dizer aqui é que, na realidade, nós estamos diante de um material que é fornecido para a ASP, para todos os associados, mas também é franqueado a toda a comunidade jurídica, juízes e desembargadores, e é um material relevantíssimo para consulta cotidiana, para auxílio no exercício da profissão jurídica. E, certamente, essa revista, que traz um conteúdo relevantíssimo, novo para todos nós, com o qual nós precisaremos nos adaptar no correr desses próximos anos aí, não é? A revista 150 vai ser um material que permanecerá sobre a sua mesa, certamente vai te ajudar no exercício da advocacia. Então, eu gostaria de cumprimentar todos os presentes que nos dão a honra aqui de terem feito a inscrição. Quero especialmente cumprimentar o coordenador da revista, o Dr. Renato Mange, eu já vou referir a sua bibliografia, e cumprimentar todos os participantes. Vou destacar apenas a presença da nossa presidente, a Viviane Girardi, e, em nome dela, cumprimentar também os conselheiros e diretores que também nos prestigiam. O coordenador dessa revista é o Dr. Renato Mange, ex-presidente da ASP, e que nos deu essa honra. É advogado pela Faculdade de Direito da USP, especializado em direito falimentar, principalmente recuperações judiciais, ex-presidente da ASP, no biênio 95-96. Membro da banca examinadora número 81 do concurso de ingresso à carreira do Ministério Público de São Paulo, membro do Conselho de Administração da Turnaround Management Association do Brasil, TMA Brasil, conferencista em cursos realizados pela OAB, a ASP, PM, FADUSP, FGV e INSPER. Então, Dr. Renato, muito obrigada pela sua coordenação a essa revista, muito obrigada ao Dr. Rui Camilo, Dr. Daniel Carmo, Dr. Osana, por estarem presentes e por terem contribuído com a revista. Sim, agradeço a todos os demais articulistas que doaram o seu tempo e o seu saber para essa edição 150. Dr. Renato, muito obrigada. Boa noite, colegas. É com grande satisfação que recebi da atual diretoria da Associação dos Advogados a incumbência de coordenar a revista de número 150 do advogado. O tema tratado foi a reforma da Lei de Falências e Recuperação Judicial, feita pela Lei agora 14.112, de dezembro do ano passado. Tivemos aqui a dificuldade para escolher os melhores temas, portanto, são 28 artigos, alguns até são tratados 2 vezes, e nós temos ministro, desembargadores, juízes de direito, professores das universidades de São Paulo, professores das universidades do Rio Grande do Sul,
advogados, administradores judiciais, para tratar dos principais temas dessas alterações, né? Que começou com a mediação, agora que pode haver uma mediação prévia antes da recuperação, uma mediação durante a recuperação, que é assunto que a nossa doutora Fátima vai expor aqui. E, além dessa dificuldade que nós tivemos de organizar a revista, a maior dificuldade foi encontrar aqui, selecionar quem iria falar, quais os temas mais relevantes para falarmos aqui hoje no lançamento da revista. Então, nós escolhemos esta questão da mediação, que a doutora Fátima Bonassa vai se manifestar. Em seguida, a doutora Osana Mendonça vai se manifestar e vai falar sobre as novas responsabilidades e atribuições do administrador judicial. O doutor Rui Camilo falará da questão agora da vedação de extensão da falência a outras empresas, como é que isto deve se processar, tendo que ter a desconsideração da personalidade jurídica para ser apuração. E, por fim, doutor Daniel Carmo Costa, que é juiz de direito, vai nos falar sobre esta importante ideia como é que nós terminamos a falência, né? O chamado fresh start. Tão importante que as falências aqui, eu ainda hoje discutia com uma juíza de direito uma falência de 1996, que tem aí 25 anos e ainda não terminou. Então, o doutor Daniel tem ideias sobre isso, estudou bastante o assunto, trabalhou junto ao grupo de estudos do CNJ, que apresentou propostas para esta nova lei. Então, estas questões todas que nós vamos debater hoje com os nossos articulistas que aqui estão presentes. O nosso tempo é curto, não vou tomar mais o tempo de todos que querem ouvir, na verdade, os nossos articulistas, tá? E conforme eu os for apresentando, eu vou fazer uma pequena apresentação dos seus currículos, ainda que muito rapidamente. Então, quem falará agora é a Fátima, que é vice-presidente da nossa Associação dos Advogados de São Paulo, né? É formada pela Universidade de São Paulo, onde tem pós-graduação, é mestrada e doutorada. Não estou encontrando agora aqui o seu currículo, Fátima. Sumiu aqui, mas eu imprimi aqui para não me perder. Fez curso de mediação na Harvard Law School e vai nos falar aqui sobre esta mediação que pode ser prévia, antes até de uma recuperação judicial. Eu passo, então, devolvo a palavra à nossa anfitriã de hoje, doutora Fátima. Muito obrigada, Renato. Agora eu troco aqui o chapéu, na verdade, né? Porque foi uma grande honra o convite que você me fez para produzir um artigo para a revista, que eu fiz em conjunto com a doutora Silvia Rodrigues Pachkowski. Nós duas escrevemos o artigo sobre a mediação em processos de recuperação judicial, e hoje eu vou falar um pouquinho daquilo que nós colocamos no artigo, e para trazer, inclusive, uma discussão com todos os participantes aqui sobre a aplicação e a utilidade da mediação na recuperação judicial. Inclusive, para fazer a minha apresentação agora, eu acabei também extraindo algumas ideias da leitura da própria revista, não é? O processo de recuperação judicial, com a iminência de uma falência, que é como uma espada de Damocles sobre o empresário, acaba resultando num processo bastante conflituoso, não é? Uma queda de braço, e que sempre levou os advogados a tentarem várias composições antes e durante o processo de recuperação, justamente para evitar esse desfecho mais trágico, vamos dizer assim, da falência, né? A doutora Fabiana Pereira, que escreveu um artigo na revista, ela diz o seguinte: a recuperação judicial é um processo de negociação coletiva forçada, ou seja, não há muita alternativa senão as partes negociarem as saídas possíveis para a recuperação judicial, né? Então, os advogados sempre adotaram essa prática de negociar com os credores estratégicos, tanto a elaboração do plano de recuperação, como que, na verdade, o plano de recuperação é um plano de negócios, né? E isso também está bem explicado aqui num outro artigo na revista, que é
que envolve a definição de um fluxo de caixa operacional ou de um fluxo de caixa de investimento mediante a venda de ativos ou outros, ou unidade produtiva, justamente para propiciar a quitação das obrigações do devedor, né? A possibilidade do uso da mediação é muito grande, é muito ampla e ela vem sendo adotada em outros países. Nos Estados Unidos, ela foi utilizada em 2015 na falência do Lehman Brothers, ou seja, e a partir daí acabou sendo uma prática disseminada. No Brasil, um caso paradigmático foi justamente a recuperação da Oi, e que se estabeleceu lá um mecanismo de negociação dos créditos, né, dos vários clientes. Há algum questionamento se aquilo era efetivamente um processo de mediação, mas foi uma experiência muito válida. A lei 14.112 estabelece no artigo 20 que a conciliação e a mediação deverão ser incentivadas. Essa, na verdade, é uma norma propositiva, não é propriamente uma norma prescritiva, não é? Ela vem na segunda parte da norma, daí sim com um cunho prescritivo, dizendo que as partes, a mediação não vai implicar na suspensão dos prazos, mas que as partes podem requerer a suspensão dos prazos ao juízo. E aí eu já vou falar do stay, que está previsto também na lei, que é o pedido de suspensão das execuções contra o devedor pelo prazo de 60 dias, se instituída a mediação, porque daí, durante esse prazo de 60 dias, o credor pode tentar ultimar a mediação e fazer com que com que a negociação seja exitosa e, com isso, evitar, inclusive, a distribuição da própria recuperação judicial. Eu estou falando aqui em mediação e não defini o que é mediação. Eu estou partindo do pressuposto de que todos mais ou menos sabem que a mediação, na verdade, é um procedimento de negociação estruturado e com a participação do mediador, que é um técnico em negociar, em conduzir as partes para uma negociação, por um caminho de negociação, para uma solução consensual. A mediação, ela se aplica em todos os ramos de negócios, mediação comercial, mediação de família, não é? E quando a gente fala isso, a gente já vai direto para um ponto que é crucial aqui, que é a comparação da figura do mediador com a figura do administrador judicial. O mediador, sendo ele um facilitador da negociação, será que ele pode ser o administrador judicial? Então, eu vou dividir aqui a mediação, primeiro, em dois momentos. Quando a gente está falando da mediação pré-processual, evidentemente que essa discussão não se coloca, não é? As partes, os envolvidos, a empresa devedora, os credores, de comum acordo, vão indicar ali um mediador, que esse mediador vai auxiliá-los a conduzir os processos de negociação. Quando a mediação ela é instaurada no curso do procedimento de recuperação, daí sim cabe falar dessa figura do administrador e do mediador. Obviamente que o mediador não pode ser o administrador judicial. Em outros países, por exemplo, em Portugal, o administrador judicial, ele é o mediador e ele é o administrador, porque o mediador lá em Portugal é ele que elabora o plano e propõe o plano. Aqui não. O mediador, ele vai ajudar o devedor a negociar as suas dívidas, ou mesmo a negociar o plano de recuperação, mas ele não é o administrador. E por que não? Em primeiro lugar, porque a mediação, ela, como eu falei, é um processo de negociação, mas é um processo de negociação informado por alguns princípios. Um princípio fundamental é o princípio do sigilo. Isso significa que as partes, quando estão em negociação num ambiente de mediação, elas podem revelar fatos, elaborar propostas, pensar em alternativas que são para aquele ambiente de negociação, para eventualmente alcançar uma composição naquele ambiente. O AJ, ele é uma figura, inclusive, de confiança do juízo. Então, tem informações ali que ele não precisa ter acesso.
inclusive porque, se não houver a composição, o processo vai prosseguir pelos trâmites naturais. E o administrador judicial, ele é o administrador da devedora, não é? Então, ele não precisa saber de quais ofertas foram formuladas, se o credor era mais maleável, menos maleável, se pensou num haircut, enfim, geral ou não, o que foi pensado ali. Ele não precisa ter essa informação, justamente para que ele também possa continuar administrando com isenção, com a devida... com o devido distanciamento, vamos dizer assim, que ele precisa ter, né? Uma questão bastante importante relativa à mediação extrajudicial ou pré-processual. A mediação pré-processual, ela não encontra os mesmos óbices da mediação durante o processo de recuperação, porque a lei é expressa em dizer que não se pode mediar sobre a natureza jurídica dos créditos, sobre a ordem de preferência ou a classe dos credores ou mesmo a classificação dos créditos, não é? Mas, numa mediação fora do ambiente, quer me parecer que a empresa, uma mediação extrajudicial, pré-processual, a empresa, ela ainda não sofreu nenhuma restrição na sua capacidade de contratar. Ela pode celebrar o acordo que ela bem entender, com quantos credores ela quiser celebrar acordo no ambiente fora da recuperação judicial. Ocorre que, caso a recuperação judicial venha a ser, ou extrajudicial, venha a ser intentada no prazo de 360 dias deste acordo, que foi alcançado numa mediação pré-processual ou pré-recuperação, se a recuperação advier em 360 dias, esses acordos perdem a eficácia. Então, são acordos sujeitos ao que eu estou dizendo, uma cláusula resolutiva, né, imposta pela lei, para que se respeite daí, no ambiente da recuperação judicial, a par condicio creditorum, ou seja, tudo volta à estaca zero, todos os privilégios, todas as condições de todos os créditos voltam para a classificação original, vamos dizer assim, que teriam. Eu estou bastante preocupada aqui com o tempo, mas eu queria fazer duas observações ainda com relação à terminologia que a lei adota. A lei fala que as partes podem se submeter à mediação. E aí, quando a gente fala da parte se submeter à mediação, parece que ela vai se submeter a uma decisão de mediação. E essa terminologia não é própria. Por quê? Porque as partes não se submetem a uma mediação no sentido de que o mediador não vai proferir nenhuma decisão. Na mediação, as partes, com autonomia de vontade, com liberdade de negociação, vão ou não alcançar uma composição amigável. Alcançada a composição, ela é levada à homologação judicial, obviamente que respeitados os temas que podem ser objeto de mediação. Mas o mediador, ele na realidade, ele é um instrumento das partes, ele não é nem o homologador da decisão, ele não é o verificador dos créditos, isso também é bastante importante. Então, ainda que as partes, durante a mediação, possam estar assistidas por técnicos que possam validar a existência ou a legalidade dos créditos, essa verificação não tem o caráter de uma perícia prévia, né? A mediação, ela se dá no âmbito da negociação. Meramente é um negócio jurídico que tem a ver com a composição dos créditos, e não necessariamente com a natureza. O que pode ser objeto de mediação. Então, eu mais ou menos já falei, mas só para sistematizar. Então, as disputas entre os sócios, os litígios que envolvem os credores não sujeitos à recuperação, os litígios envolvendo concessionários de serviços públicos, créditos extraconcursais também, e o que eu acho que vai ser mais utilizado e mais comum
que é a negociação das dívidas com os credores em caráter antecedente ou em caráter incidental à recuperação judicial, né? E como eu disse, a negociação em caráter antecedente deve observar esse período, né, de cura, vamos dizer assim, ou de 360 dias. Bem, finalmente, com relação à figura do mediador, como eu disse, o mediador não é o AJ, o mediador é um profissional experiente em negociação e em mediação, e ele vai exercer essa sua experiência, essa sua expertise mesmo no ambiente da recuperação judicial, mas é evidente que é interessante e será de grande valia que o mediador conheça os procedimentos da recuperação judicial também, para que ele possa se desincumbir de uma maneira mais eficiente, não é? da sua tarefa aí no âmbito da recuperação, especialmente quando a gente já estiver no ambiente da recuperação judicial. Então, é bastante importante que ele conheça os procedimentos, os prazos, a característica dos créditos e daquilo que pode ser negociado, não é? Bom, com essas breves pinceladas sobre a recuperação judicial, sobre a mediação na recuperação judicial, eu encerro aqui a minha fala. Acho que eu acabei pulando de um tema para outro, mas me coloco aqui inteiramente à disposição para as dúvidas e até para o debate ao final. Muito obrigada. Fátima, eu a parabenizo pela sua brilhante exposição, colocando a importância aqui da mediação, que poderá ser prévia e até evitando uma recuperação judicial. E a abrangência dessa mediação, que pode ir até créditos não sujeitos à recuperação, discussões entre sócios, de toda maneira evitar uma recuperação. E essa importante questão de que tenha uma cláusula resolutiva. Se houver uma recuperação no prazo de 360 dias, esses não valerão e vão ter que ser renegociados. Vamos passar para a segunda parte, que é a doutora Rosana Rocha Mendonça, que é advogada, é também contadora e responsável por administradores judiciais. Ela é a chefe da KPMG dessa área de administração judicial e tem inúmeros casos em andamento. É membro da INSOL, membro do Conselho de Administração da TNA Brasil e é advogada militante do dia a dia. E eu vou pedir a Rosana, que fez o artigo Novas Atividades do Administrador Judicial, que também comente essa questão que a Fátima colocou, da possibilidade ou não, da conveniência ou não, do administrador judicial funcionar também na mediação. Gostaria que também essa questão fosse colocada pela Rosana. Rosana, te passo a palavra pelos 15 minutos, porque nosso tempo é curto. Muito obrigado. Obrigada, Renato. Assim, agradeço muito a ASP. Eu vou correr aqui o erro de comentar que eu me tornei advogada 2 anos depois da primeira revista, então não tenho todas as revistas, mas sou fã da Revista dos Advogados, contribui muito para o crescimento do meu conhecimento ao longo dos anos. Me sinto muito honrada de estar aqui para falar sobre as novas tarefas e as tarefas já existentes do administrador judicial, que a Lei 14.112 trouxe, dando para algumas positivas e trazendo mais clareza das funções que existiam e trazendo algumas funções novas. Começando sobre a questão da mediação e conciliação, né, a lei diz o quê? Que o administrador judicial ele deve fomentar, né, aquilo que for possível, dentro do processo da recuperação, a possibilidade de mediação e conciliação. Eu concordo que o administrador judicial não deve ser o mediador ou o conciliador, principalmente por uma questão de conflito de interesse, porque a principal função do administrador judicial é fiscalizar o processo. Então, se cabe a ele fiscalizar, como poderia ele fazer, eventualmente, a mediação entre 2 ou menores partes e depois fiscalizar que aquela mesma possibilidade de negociação foi
deliberada, atribuída e dada a todos os outros credores daquela mesma categoria. Então, eu entendo que se o administrador judicial tomasse também para si essa função, ele estaria entrando em conflito de interesse com a sua principal responsabilidade, que é fiscalizar o processo da recuperação judicial e até mesmo da falência. Eu acho que nos grandes casos do Brasil que a gente tem acompanhado, existem várias possibilidades para ter mediação e conciliação. A minha dúvida é se a gente vai, numa rapidez, conseguir mudar o comportamento cultural do brasileiro, né, de trazer para a recuperação o ambiente da mediação e da conciliação. Não sei se a gente, culturalmente, já está preparado para isso. E não só na recuperação, em outros âmbitos do direito, discussões contratuais, também eu não vejo com muita prática a mediação e a conciliação, que já funciona muito bem em outros países. Dada assim, a minha resposta para a pergunta que foi colocada, eu entendo que essa alteração da lei ela foi muito oportuna porque ela positivou mudanças que o administrador judicial teve que incorporar imediatamente durante a pandemia, né, que de uma hora para outra teve que se fazer assembleias virtuais, teve que se fazer vários contatos com credores e recuperandas de formas virtuais, né? Atualmente, muitas visitas a recuperandas são virtuais. Então, assim, trouxe uma modernidade para o processo da recuperação judicial e a lei, por sua vez, positivou essa mudança, quando ela pede que o administrador judicial tenha uma plataforma de acesso a informações aos credores, de transparências de informações para todos os players que atuam na recuperação judicial, fazer as assembleias virtuais. Isso, para mim, caminhou junto tanto a alteração da lei, a efetividade da operação, e a alteração final trouxe todas essas mudanças que já estavam acontecendo na prática. Uma outra mudança que a lei trouxe, que eu acho que foi muito efetiva e vai trazer mais segurança jurídica para esse mercado adjacente à recuperação judicial, é a questão da celeridade do reconhecimento da cessão de crédito. Então, existe um mercado que eu entendo que é muito rico no Brasil para empresas interessadas em comprar créditos em situação de estresse e estresse, e essa mudança da lei, né, do reconhecimento imediato da cessão de crédito, e de permanecer o crédito na situação da origem do crédito, ou seja, se um fundo comprar um crédito que era de origem de crédito trabalhista, ele permanece com crédito nessa posição como crédito trabalhista. Isso traz uma segurança jurídica, isso fomenta demais esse mercado que existe de compras de crédito e a celeridade, né? Ou seja, se paga um valor logicamente menor para o detentor do crédito principal, mas aquele fundo que tem uma capacidade financeira para aguardar todo o processo da recuperação, ele acelera economicamente esse processo de negociações de crédito. E essa alteração da lei que permite que o crédito fique na sua origem, para mim, é uma grande mudança, né? E cabe ao administrador judicial fazer toda a análise documental desse processo o mais rápido possível, levar a conhecimento do juiz para que ele homologue e também para que os demais credores acompanhem o processo. Outra coisa que deu muita discussão quando a lei foi publicada, né, é a questão de ser responsabilidade do administrador judicial garantir a veracidade das informações prestadas. Então, no artigo, eu adentro mais esse detalhe, né, mas não querendo tomar muito tempo aqui, de forma alguma eu entendo que o legislador pensou que o administrador judicial deveria atestar a veracidade de cada documento que compõe a contabilidade de uma empresa, porque isso é impossível de se fazer. Mas cabe, sim, ao administrador judicial fazer uma análise de inconsistências da operação da empresa, inconsistência dos números, das receitas, das despesas. Aí, sim, em cada inconsistência que ele identificar, ele deve se aprofundar na análise, deve ir no detalhe para ver se realmente aquilo tem uma explicação. O administrador judicial, mais do que olhar números contábeis, ele deve entender também o negócio
daquela empresa que está entrando em recuperação judicial. Então, dando um exemplo muito simples. Na situação que nós estamos de momento pandêmico, é normal que empresas de varejo estejam fechadas, não estejam operando durante um certo tempo, porque estão, de fato, fechadas. Mas existe um momento de recuperação. Então, o administrador judicial ele tem que olhar números e compreender com a situação econômica daquele tipo de empresa, e compreender, faz sentido, naquele momento, por causa daquela situação econômica, os números terem se reduzidos. Mas não faz sentido, numa operação normal, a empresa não apresentar receita, não ter um volume X de funcionários, não estar com todas as filiais abertas. Então, essa análise de inconsistência, né, o administrador judicial tem que avaliar, aprofundar naquilo que estiver fora do normal e trazer os resultados para que o juiz, o Ministério Público e a massa de credores tomem as suas decisões. Outra coisa que a lei ajustou, que antes se ficava em dúvida, é que o administrador judicial tem que fazer uma análise prévia do plano que foi apresentado pela recuperanda, né? Alguns juízes antigamente pediam, outros não, e agora está selado que todos os casos isso deveria ser feito. Eu entendo que deve ser analisado questões que sejam contrárias às normas de direito, mas com relação ao equilíbrio econômico, a viabilidade econômica da empresa, isso cabe aos credores, porque cada credor deve fazer o seu julgamento, se aquele deságio, se aquele parcelamento lhe é favorável, lhe é aceitável ou não. Ao administrador judicial, na análise de um plano, ele tem que olhar inconsistências. Então, um exemplo clássico, se a empresa, antes da recuperação, durante a recuperação, ela faturava 100, não pode ser que, a partir de um plano aprovado, ela comece a faturar 200, e aí, com esse aumento de caixa, ela consiga pagar os credores. Então, essa análise de inconsistência deve, sim, o administrador judicial fazer, mas não opinar sobre a viabilidade econômica do negócio e também com a forma de pagamento, porque isso cabe aos credores. Outra coisa interessante que eu acho que vai trazer uma agilidade no processo é o termo de adesão para as assembleias. Isso vai naquilo que for possível e que nas situações onde a recuperanda conseguir fazer esses termos, vai se acelerar bastante o processo também, porque uma coisa que muito se demora nas recuperações são as várias assembleias que ficam se suspendendo, às vezes porque um pequeno grupo de credores não chegou ao consenso de um resultado. Eu acho que esses são os principais pontos relevantes que eu quis trazer para não tomar muito tempo, e me coloco à disposição para a gente debater ao final. Obrigado, Osana. Acho que você conseguiu, em pouco tempo, resumir aqui novas obrigações do administrador judicial, as funções importantes que o administrador tem, de fazer essa análise prévia de legalidade do plano, mas não entrar nas questões econômicas de prazo, formas de pagamento, que compete a soberania exclusiva das assembleias. Mas você colocou com muita propriedade essas questões. Eu só queria avisar o pessoal que está fazendo as perguntas que, ao final, depois que todos se manifestarem, acredito que nós vamos ter tempo para entrar aqui e, em conjunto, responder as questões que estão sendo colocadas. Seguindo aqui com a nossa ordem, agora eu vou passar para o doutor Rui Pereira Camilo, que apresentou o artigo A Proibição de Extensão da Falência e a Aplicação da Desconsideração da Personalidade Jurídica nos Feitos Falimentares. O doutor Rui é advogado que milita na área, é professor doutor do Departamento de Direito Comercial da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, é doutor em Direito Comercial pela mesma universidade, pós-graduado em Análise Econômica pelo Instituto de Pesquisas Econômicas FIP, com extensão na Universidade de Grenoble, na França. Eu, de imediato, passo a palavra ao meu colega e amigo Rui Camilo. Bom, Renato, muito obrigado. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar todos aqueles que nos assistem na pessoa da nossa presidente, Viviane Girardi, que foi a primeira mulher a presidir a Associação dos Advogados de São Paulo em seus quase 80 anos. Cumprimento também meus queridos colegas de painel, cumprimento o doutor Daniel Carne, que é um grande magistrado, que não é apenas um aplicador do direito da recuperação da empresa em crise, mas é também um pensador do direito da empresa em crise, né?
O doutor Daniel é um professor muito querido na PUC de São Paulo, onde, aliás, para minha alegria, dará aula de recuperação judicial para o meu filho a partir do semestre que vem. Então, pode ser durão com ele, viu, professor Daniel? Saúdo também a doutora Osana, que também é uma dirigente, eficiente administradora judicial, uma pessoa que nós sempre aprendemos. Cumprimento a nossa vice-presidente, a doutora Fátima Cristina Bonassi, com quem eu venho aprendendo tanto nesses vários anos de convívio no Conselho e agora na diretoria. E, finalmente, eu cumprimento meu amigo Renato Manjo, né? O coordenador da revista número 150 da ASP, né? um marco importantíssimo, né? Que mostra o peso da ASP na produção científica brasileira. O doutor Renato, ele era a pessoa vocacionada para coordenar um volume dedicado às questões recuperacionais e falimentares. O doutor Renato é uma pessoa muito querida nessa comunidade, né? Das pessoas dos vários setores, né? Juízes, promotores, advogados, professores que atuam nessa área, que tem no Renato uma referência, sabedoria e também uma pessoa de se dar, mantendo sempre com muita humanidade, com muito trato pessoal, muito carinhoso com todos nós. Então, ele é a pessoa indicada para coordenar uma tarefa, para levar adiante uma tarefa dessa. E na pessoa do Renato, eu saúdo também os 43 outros coautores e coautoras dessa histórica revista, né? E indo agora ao ponto fundamental, Renato, eu principio por dizer que o legislador brasileiro fez uma opção sábia. Ele optou por reformar a Lei 11.101 em vez de criar ex novo, do zero, uma nova lei. E essa opção foi sábia por quê? Porque se cuidava de ajustar e melhorar o que já vinha funcionando, sobretudo na esfera recuperacional, né? Sobretudo, inclusive, incorporando melhorias que a jurisprudência trouxe para a aplicação da lei. Então, nós soubemos aproveitar essa experiência da prática da Lei 11.111 para melhorar, para levá-la adiante para as próximas décadas. Eu também acho uma opção sábia reformar a lei em vez de criar uma lei do zero, porque isso nos permite preservar o pensamento acumulado na doutrina durante 15 anos, né? Então, eu diria para vocês que temos aí dezenas de artigos que estão gerando perplexidade, artigos novos, com os quais nós, doutrinadores, deveremos nos debruçar e estudar. Mas, graças a Deus, metade da lei, talvez um pouco mais, foi intocado. Na lei nós já temos nossa interpretação consolidada, nós podemos nos dedicar às inovações e não ficar chovendo no molhado e reinterpretando o que já estava interpretado. Então, foi muito sábia essa opção de uma reforma e não de uma lei nova. Mas essa opção traz um risco. O risco da gente não perceber, de não atentar para o fato de que, em relação a alguns pontos específicos, o legislador não quis fazer um ajuste pontual. O legislador quis revolucionar. Ele quis fazer mudanças radicais em alguns pontos, né? Ele quis romper com o passado nesses pontos. Ele quis abrir novos caminhos. Nós precisamos identificar esses pontos. Em relação a eles, tem uma cabeça nova, uma cabeça aberta, né? Nesses pontos em que o legislador não fez ajustes pontuais, ele não fez uma reforma incremental, o que ele quis foi plantar a semente de algo novo, de um instituto que nascerá do zero, em relação aos quais nós temos que ter a cabeça aberta para não aplicar ideias velhas, para não aplicar práticas, inercialmente práticas que vínhamos aplicando. Isso é importante para nós, doutrinadores, é importante para os magistrados, que também têm que romper a inércia de, eu sempre apliquei assim, a continuar aplicando. Eu me lembro que tem um magistrado que eu conheço que ainda não estudou o novo Código de Processo Civil, né? Não, é a mesma coisa, vai aplicando inercialmente. E por isso que, em parte, a revolução do Código de Processo também não foi plenamente realizada. Nós precisamos realizar plenamente a revolução da nova lei de recuperação e falência. E quais são os pontos que eu acho revolucionários? Um deles será tratado pelo professor Daniel Carne, que é a questão do fresh start, né? Essa história de que você fica, era como uma sombra, né? A falência ficava décadas, né? Um fenômeno astronômico qualquer de décadas. Não, nós temos que criar condições para que aquele que seja atingido pela falência possa reconstruir sua vida, voltar ao mercado como agente capaz. E nesse ponto eu faço uma homenagem ao professor Daniel Carne, que tem uma decisão célebre vinculando essa ideia da extinção das obrigações de falência, da volta dele ao mercado como agente capaz, econômico, produtivo, ao conceito de dignidade da pessoa humana, né? Essa decisão do doutor Daniel mostra que o juiz estudioso geralmente está à frente do legislador, e o legislador que segue os passos que o juiz estudioso
cria a condições corajosas como essa. Mas o doutor Daniel vai tratar desse ponto, então eu só faço aqui um aperitivo do tema, que esse é um dos pontos que a gente precisa ter cabeça nova, em que a gente precisa esquecer os conceitos antigos, em que a gente precisa partir, fazer um reset, um restart do nosso pensamento. O outro ponto, que me parece fundamental a gente ter uma cabeça diferente, é um ponto que eu vou tratar aqui brevemente, que é a questão da proibição da extensão da falência. No que diz respeito, evidentemente, às sociedades em que haja limitação de responsabilidade, que são basicamente a limitada e a anônima, já que ninguém usa comandita por ações. Eu quero deixar muito claro, essa proibição que veio, que foi colocada na lei de extensão à falência, ela é absoluta, ela é peremptória. Não pode haver mais extensão de falência. Isso tem que ser respeitado pela doutrina e isso tem que ser respeitado pela jurisprudência. Houve uma clara reação do Congresso Nacional e da comunidade jurídica organizada, que teve uma participação enorme, uma influência enorme, né, na criação dessa legislação, né? Foi um fator fundamental de direcionamento do trabalho do legislativo. Houve uma preocupação de todos esses agentes em evitar, em dar solução a um estado de coisas absolutamente abusivo e exagerado. Antes da reforma, todo magistrado dotado de competência em matéria falimentar podia estender a falência a dezenas, e houve casos até a centenas de pessoas físicas e jurídicas, né? Invocava-se para isso a norma do artigo 81 da Lei 11.101, que previa a extensão de falência aos sócios ilimitadamente responsáveis. Eu escrevi no meu artigo aí que o artigo 81 é um fóssil jurídico, né? Porque é uma norma que tem mais ou menos 800 anos, essa regra. É um fóssil, está lá, né? Ela é contemporânea de Giotto, ela é antes do Renascimento, é uma coisa maravilhosa, mas é um fóssil, né? E ela fazia sentido na Itália do século XIII e XIV, em que as sociedades não tinham personalidade jurídica, e a quebra de um sócio por negócio comum implicava a extensão automática da quebra a todos os demais sócios, mesmo que eles em si fossem solventes. Então, era uma coisa que tinha uma explicação medieval e que permaneceu enquanto nós usávamos sociedades de pessoa com responsabilidade ilimitada. No século XX, nós tivemos a generalização da limitação de responsabilidade. E nossa lei de 19 criou a limitada, foi um marco disso, né? Houve uma preocupação, quer dizer, as sociedades hoje, no Brasil sobretudo, não se cogita de uma sociedade praticamente, tirando o caso de sociedade de advogados, por exemplo, mas a sociedade empresarial sempre busca a limitação de responsabilidade. Então, essa regra do artigo 81, que era essa regra medieval, caiu em desuso. Mas já nos dizia Tullio Ascarelli que os velhos institutos ou morrem ou passam a desempenhar novas funções. E é o que aconteceu. O fóssil jurídico do artigo 81 foi ressuscitado. É como naquele filme Jurassic Park, né, que se pega lá o fóssil e faz surgir um novo ser vivo. Passou-se a usar o artigo 81, como cavalo de batalha para a extensão da falência também nas sociedades em que houvesse limitação de responsabilidade, né? E isso aconteceu num contexto histórico ao mesmo tempo em que se vulgarizava entre nós o uso do Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica. Isso basicamente aconteceu nos anos 90. Né? Nos anos 90, o Instituto foi incorporado no direito brasileiro pelas vias do Código de Defesa do Consumidor, e isso criou de uma forma muito aberta, isso fez de certa forma, pôs abaixo a ideia de limitação de responsabilidade. Um efeito, um reflexo disso na seara falimentar foi essa generalização da extensão de falência também nas sociedades com limitação de responsabilidade. Aliás, eu digo aqui uma coisa, na Alemanha há duas linhas teóricas sobre a teoria da desconsideração. Uma é a de Hofstede, que ela é criteriosa, ela coloca a desconsideração como absolutamente excepcional, exigindo um fato quase culposo do devedor, que seria, no caso, ou o abuso da personalidade jurídica ou a confusão patrimonial, mas é sempre algo muito excepcional. E tem uma outra linha, do Miller-Freinfels, que é aquela que diz, não, isso tudo, o que na verdade é artificial é a limitação de responsabilidade. O legislador pode tudo. Se ele quiser tirar a responsabilidade, a limitação de responsabilidade, ele pode, o que importa são os valores em jogo. Foi essa linha de Miller-Freinfels que trouxemos para o Brasil no CDC. E na lei ambiental, ou seja, diante dos valores, direito consumidor, direito ambiental, não há limitação de responsabilidade, não importam as hipóteses, é uma questão de choque de valores. Então,
Então, essa visão, essa doutrina mais aberta, a de Miller-Feinfeld, é que veio, que foi por essa via que esse instituto entrou entre nós. Então, ele entrou realmente fazendo terra arrasada. Né? Nós tínhamos o Tribunal de Justiça de São Paulo mesmo, qualquer não se pagava uma dívida, ia para cima do sócio. Né? Isso houve uma reação após o Código Civil, que trouxe a doutrina de Hofstadter com as hipóteses bem específicas. Né? Então, houve uma reação, um movimento pendular. E, da mesma forma que a extensão de falência veio nos anos 90, os primeiros casos relevantes são, né, no contexto de sociedades de responsabilidade limitada, acontecem nos anos 90. Eu me lembro de um caso do professor Paulo Franco Salles de Toledo, como desembargador, eu não me lembro se era, acho que era o caso lá do Mansur, né, em que ele estendeu a empresas do grupo, mas com muito critério, muito bem fundamentado, mas depois passou a ser essa situação exagerada. Né? E o que estava acontecendo, então, nesse contexto de extensão? A extensão era quase que uma regra, não era excepcional. O que estava acontecendo, e claro que eu não estou tratando aqui de juízes criteriosos, como o doutor Daniel, como o doutor Marcelo Santramone, como os nossos atuais juízes, mas estou pensando nos juízes desse Brasil, que é um continente, né? Os juízes que têm esse poder. O que estava acontecendo? Basicamente, estava havendo uma clara e manifesta violação do devido processo legal. Estendia-se a falência sem ouvir-se que era a pessoa que seria atingida por aquilo. Eu me lembro de situação da pessoa que ia ao supermercado com a esposa fazer compra. Chegava lá, o cartão não passava. Por quê? Porque bloquearam suas contas. O senhor está falindo. Sem saber que existia esse risco. Né? Isso foi validado pelo STJ, uma decisão da ministra Nancy Andrighi, em que ela dizia, não, o direito, estender a falência, ele tem o direito ao agravo. A direito de defesa está consagrado, está preservado, porque ele pode agravar. Então, havia esse problema da violação do due process of law. Essa forma surpreendente e ampla da extensão também tinha um outro problema. Impedia que a empresa que fosse atingida pela extensão usasse a recuperação judicial, porque ela era pega de surpresa, ela já era pega falida. Não tínhamos a possibilidade, ninguém nem tentou cogitar isso. Numa situação dessa, eu quero pedir recuperação. Eu sou viável, eu quero pedir recuperação. Não. Vinha como um trator, sem defesa prévia e também obstando qualquer tentativa de se aplicar ou de se viabilizar uma recuperação judicial àquela empresa que seria atingida pela falência. Nem sequer se cogitava dessa possibilidade. Também havia pouca clareza das hipóteses. Eu confesso aos senhores uma certa perplexidade. Eu nunca entendi como se identificar, muitas vezes, a fundamentação clara. Confusão patrimonial, mas houve casos em que não havia confusão patrimonial. Houve casos em que a mera transferência de ativos específicos foi tida como suficiente para a decretação de uma extensão de falência, como se fosse um sucedâneo ou um substituto de uma ação revocatória. Né? Então, as hipóteses também eram muito abertas. E, finalmente, aconteceu o que eu chamo de cadeias de extensão, que é impressionante. Estendia-se a falência ao sócio. Tudo bem. Aí o sócio era sócio de outra sociedade, estendia-se àquela sociedade. Essa sociedade tinha outro sócio, também se estendia a ela. Essas eram cadeias infindáveis. E também sem muito critério. Quando era transferência de bens, se atrás do bem, se tivesse passado por 5 empresas, decretava-se a extensão da quebra a 5 empresas. São situações patológicas, talvez, mas que aconteceram. Né? Então, era um instrumento, e a gente não pode pensar numa norma, numa regra, pensando no bom juiz. Com a devida vênia, tem que pensar no mau juiz. Aquele juiz que não sabe, não conhece profundamente o direito comercial, não entende muito bem. A gente tem que ter regras que limitem o poder judicial e o arbítrio judicial para um juiz que não tenha experiência na área. Então, é o que veio, no meu entendimento, a fazer a lei. A lei nova, a Lei 14.113, reage a esse estado de coisas, proibindo a extensão. Ponto. Categórico. Não pode. E isso está também num contexto de refluxo daquele movimento que eu dizia, que é um movimento de demonização da limitação de responsabilidade, como se fosse uma coisa do mal, né? Capitalismo selvagem. Não, é algo necessário para o investimento. Né? Então, a lei proibiu. E o que a lei nos dá? O que a lei coloca como alternativa ao magistrado? Desconsidere a personalidade jurídica segundo o procedimento do Código de Processo Civil e segundo nas hipóteses específicas e para os fins específicos do artigo 50 do Código Civil. Então, não podemos estender, use a desconsideração. E isso é importante, por quê? Porque essa proibição, jogando a questão para a desconsideração, ela tem um potencial muito grande de transformação revolucionária, por quê? Porque o próprio artigo 50 sofreu uma alteração recente pela mão do Estatuto da Liberdade Econômica,
e que limitou mais a desconsideração da personalidade jurídica. Quais são? Eu peço licença para ler brevemente o caput do artigo 50, para chamar a atenção dos senhores e das senhoras. Basicamente, o artigo 50 diz que, em caso de abuso da personalidade jurídica, pode o juiz, a requerimento da parte, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares e sócio-administradores. Então, há aqui duas limitações. O juiz, quer dizer, não pode mais estender falência. Tem que aplicar o artigo 50. O artigo 50, por sua vez, limita o poder do juiz, porque diz que a extensão é de certas e determinadas relações obrigacionais. Não é uma universalidade. E, de novo, também obrigação, porque nós estamos pensando, não há possibilidade de você estender outras restrições pessoais que tenham falido. Eu quero dizer o seguinte, senhores, eu acho que hoje em dia o juiz, diante de uma situação em que ele veja uma situação de confusão ou uma situação de abuso, ele deverá estender, especificando quais as obrigações que ele estende a esse terceiro. E essa será a responsabilidade desse terceiro. E é responsabilidade exclusivamente patrimonial, não é pessoal. Então, no primeiro momento, vou dar um exemplo para tornar mais fácil a compreensão do que estou dizendo. Temos aí, eu me lembro de um caso concreto, era um fazendeiro, uma pessoa muito rica, mas muito chucra com questões assim da vida comercial que são complexas. Ele investiu numa empresa química. Ele fez lá o seu investimento, não tinha retorno nenhum, mas de vez em quando mandava umas contas para pagarem lá e pagava ao longo de 10 anos. Muito bem, essa empresa foi à falência. Ele perguntou para o advogado que cuidava da falência: o que pode acontecer comigo? Nada, o senhor não é sócio gestor, o senhor é minoritário, não participou de nada, o senhor fique tranquilo. Ele foi para a fazenda dele. Um dia estava lá na fazenda, eu passo, toco o celular. Aí era o advogado: deu um problema. Estenderam a falência para o senhor. O que tinha acontecido? Ao longo daqueles anos, ele nunca tinha tirado dividendos, até porque a empresa, mas pagaram lá R$400 mil em contas ao longo de vários anos. Bom, por conta disso, estendeu-se a falência e jogou-se nas costas dele R$100 milhões de passivos da empresa. Então, por conta de R$400 mil de confusão patrimonial inequívoca, em controvérsia, joga-se nas costas dele 100 milhões de passivo. É justo, é razoável. Aplicando-se a norma atual, o artigo 50, nós temos que estender a ele, desconsiderar a personalidade dele para dizer que ele tem que pagar R$400 mil. Essa é a responsabilidade dele, R$400 mil. Não todo o passivo, uma universalidade, da qual não tinha responsabilidade nenhuma. Então, eu entendo que o primeiro limite é esse, quantitativo, é obrigação determinada. Segundo, o que se estende? A obrigação, pagar R$400 mil em reembolso à massa. Não estendo efeitos pessoais da falência. Ele não pode ter lacrado seus estabelecimentos como um comerciante, uma outra empresa, ele não pode ter seus bens arrecadados, ele não pode sofrer crimes falimentares pela forma como ele geriu o seu próprio patrimônio, e ele não está sujeito a ações revocatórias em relação a operações que tenha feito por si. Com isso, nós não estamos protegendo apenas a ele, nós estamos protegendo todos aqueles que fazem negócio com ele, que dão crédito a ele, acreditando que ele tem aquela situação patrimonial específica. Como é que essas pessoas se veem quando caem 100 milhões de passivos em cima do seu credor? Não é? E nós também estamos protegendo todos aqueles que fizeram negócio com ele. Por quê? Porque não cabe mais revocatória nos casos de desconsideração. Então, quer dizer, hoje em dia, antes da lei, o que acontecia? Você estendia a falência, essas dezenas de centenas de pessoas, e o termo legal da falência era o mesmo, era único. Você entendia, e isso é uma questão também histórica, tem muita polêmica, mas se entende que é único, a falência é uma só. Então, todos os atos, desde aquele termo que estão sujeitos, do período suspeito, estão sujeitos a uma revocatória. Então, pessoas que fizeram negócios com pessoa que era absolutamente solvente, capaz, financeiramente sólida, quando vem a extensão de falência, aquilo fazia retroagir um termo legal de uma outra falência, da falência principal, e aquilo punha em risco jurídico, em segurança jurídica, todas as operações que ele tinha feito. Nós estamos, ao dizer que não pode fazer extensão de falência, protegendo também essas pessoas que fizeram negócio com essa pessoa, que no caso não é mais estendido, que ele foi alcançado por uma desconsideração de personalidade jurídica. Então, eu concluo aqui, Renato, minha exposição, dizendo o seguinte: a proibição da falência, da extensão de falência, tem que ser cumprida, tem que ser respeitada. Me preocupam raciocínios que busquem, de alguma forma, driblá-lo, ou raciocínios que busquem mudar a nomenclatura das coisas. Olha, eu não vou estender a falência, mas eu desconsidero a personalidade jurídica do cara para demandar, arrecadar todos os seus bens, lacrar seu estabelecimento e vou submetê-lo.
não pode ser uma mera mudança de nomes, é uma mudança de conceito e de princípios. Né? O que eu concluo dizendo aqui, uma velha frase, saudando meu pai, que era português, né? Aquela saudosa, aquela gostosa expressão lusitana, não se pode permitir que fique tudo como dantes no quartel de Abrantes. Né? Temos que ter uma mudança radical, fazer cumprir a lei. Então, era isso que eu tinha a dizer. Meus cumprimentos a todos, fico à disposição para depois a gente debater. Muito obrigado, Rui. Acho que você conseguiu aí, dentro do tempo, colocar essa questão de extensão de falência, que, de fato, por vezes é necessária a desconsideração da personalidade jurídica para trazer para outra empresa na medida em prejuízo que causou a massa valida, e não estender sem verificar. Eu só me lembro aqui do caso da Petroforte, que não sei, mas havia mais de 150 empresas que algum dia tiveram algum negócio com a falida, foram estendidos os efeitos da falência. Então, é preciso realmente bastante cautela nesta questão. Então, já estamos levando o nosso tempo, eu vou passar a palavra o doutor Daniel Carnio Costa, que é juiz de direito, atualmente é juiz auxiliar da presidência do Superior Tribunal de Justiça, foi e é o juiz titular aqui da primeira vara de recuperação judicial e falências aqui de São Paulo, além de, como o Rui já adiantou, ser um doutrinador aqui nessa matéria, um estudioso com livros publicados, tem mestrado aqui no Brasil, mestrado e doutorado nos Estados Unidos, é um juiz bastante estudioso e conhece a fundo essa matéria. E vai nos falar do Fresh Starter. Só para não dizer que eu exagerei quando falei que tinha uma falência de 1996, o Vânio Aguiar, que é muito nomeado administrador judicial, me falou que tem falência dele de 1979, que agora ele foi nomeado. Então, doutor Daniel, vamos ver se nós vamos conseguir agora, com o que foi colocado na nova lei, que as falências tenham realmente um final, que cheguem ao seu fim e liberem o empresário para que possa voltar às atividades. Então, passo a palavra ao doutor Daniel Carnio Costa, por favor. Obrigado, doutor Renato Mange. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer do meu prazer e do meu orgulho de fazer parte dessa edição histórica da Revista do Advogado, da ASP, e de ter a oportunidade de estar aqui essa noite ao lado de grandes nomes e que são também coautores dessa revista, doutor Rui Camilo, doutora Osana, doutora Fátima, e ao seu lado também, doutor Renato. Bem, para já ir direto ao ponto, para a gente economizar o nosso tempo e, quem sabe, ter alguma oportunidade de debate, respostas às perguntas que foram feitas, o primeiro ponto que nós devemos ter muito claro em mente é que o sistema de insolvência brasileiro ele tem por objetivo preservar os benefícios econômicos e sociais que decorrem da atividade empresarial. Por suas duas ferramentas, tanto a liquidação, falência, quanto a recuperação, buscam esse mesmo objetivo, mas por caminhos diversos. Na recuperação, tentando manter em funcionamento uma atividade viável que gera os benefícios econômicos e sociais. Quais são eles? Os empregos, os tributos, os produtos, os serviços, a circulação de riquezas em geral. Então, como se trata de uma atividade viável, porém em crise, o sistema cria um ambiente propício para que credores e devedores busquem encontrar uma solução para a superação da crise, mantendo aquela atividade. Na falência, o artigo 75, parágrafo 2º, trazido pela reforma, agora deixa isso bem claro, que a falência também tem essa mesma finalidade, mas vai tentar encontrar este fim pela realocação de ativos, pela substituição daquela atividade inviável por outra viável, porque na falência nós tratamos de uma empresa cuja crise é insuperável, então não há o que se manter em funcionamento, ela não tem capacidade de gerar aqueles benefícios, então a forma de preservar os benefícios é pela substituição de um agente por outro e pela realocação na economia daqueles ativos vinculados à atividade falida, incluí-los em outras cadeias produtivas de forma que eles voltem a ser fonte de benefício econômico e social. Mas um sistema de falência só será completo e vai cumprir de maneira adequada a sua função se também funcionar
como um instrumento de saneamento do bom funcionamento do mercado e de estímulo ao empreendedorismo. E ele só cumpre essa função se ele for célere, né? Se ele realocar os ativos de maneira rápida na economia, permitir a substituição daquela atividade por outra também de maneira rápida, porque assim preserva os benefícios econômicos e sociais da atividade empresarial. E, por fim, o que era esquecido completamente pela legislação anterior, e também permitir que o empresário falido possa voltar a empreender. Porque todos nós aqui sabemos que a atividade empresarial, o empreendedorismo, envolve riscos, e dar errado faz parte do negócio. Aliás, a maioria das iniciativas empresariais dão errado, né? A maioria dá errado. Os números do Sebrae mostram aí que 75% das empresas encerram sua atividade nos 2 primeiros anos de atividade. Então, o empresário ele é um otimista por definição, né? Porque ele já inicia sua atividade com uma estatística desfavorável desse tamanho, né? 3/4 vão encerrar suas atividades em 2 anos, mas ele acha sempre que ele está naquele 1/4 que vai vencer, e é de gente assim que a gente precisa mesmo no mercado. Agora, a questão é a seguinte: daqueles 3/4 que deram errado, né, se eles não tiverem a oportunidade de tentar novamente, no médio prazo nós não teremos mais atividade empresarial, nós não teremos mais empreendedores. Então, uma das grandes funções de um sistema de insolvência é reabilitar o falido, é fazer com que ele volte à sua atividade. E essa foi uma das grandes preocupações da reforma, um dos focos da reforma, foi a reabilitação do falido. Nós nos inspiramos no sistema norte-americano de fresh start, de reabilitação, considerando a agilidade e a velocidade que o sistema norte-americano traz. O Dr. Rui Camilo fez referência a uma decisão onde eu reabilitei o falido durante um curso de uma falência, antes do encerramento da falência, inclusive fundamentando na proteção à dignidade da pessoa humana. E, de fato, essa decisão ela foi uma das influências para que o legislador se sensibilizasse e desvinculasse o início do prazo de reabilitação do falido do encerramento da falência. Porque como é que acontecia? Né? A Lei 11.101, na sua redação original, dizia que o falido ele seria reabilitado, né, e teria declarado extinta a sua responsabilidade pelas dívidas da empresa falida, né, o representante legal, se passasse 5 ou 10 anos contados do trânsito em julgado da sentença que encerrou a falência, conforme ele não tivesse ou tivesse sido condenado por crime falimentar. 5 ou 10 anos já é um prazo muito grande, mas a par do tamanho do prazo, a contagem, né, o momento inicial da contagem desse prazo é que assustava, porque esse prazo começaria a correr a partir do encerramento da falência. E como já foi dito aqui, aí, temos alguns exemplos aí, bastante elucidativos, a falência demora muito para se encerrar. Né? A falência praticamente não se encerra e, portanto, aquele falido ficaria preso ao processo de falência por toda a sua vida empresarial útil, pelo menos. Aqui um ponto importante, porque foi um debate interessante durante a reforma. Quem é falido? Né? Porque as pessoas confundem, né? Falido é a sociedade, falido é a pessoa jurídica. Né? O sócio da falida, em regra, não é o falido. Claro, dependendo do modelo societário, né? Uma sociedade de responsabilidade ilimitada, né? Ou dependendo da posição que o sócio ocupa nessa sociedade, ele sofrerá ou poderá sofrer alguma das limitações decorrentes da falência. Limitações de ordem processual, limitações de ordem pessoal. E em que situações isso vai ocorrer? No nosso dia a dia, o que a gente vê por aí, né? Nas sociedades de responsabilidade limitada, né? Nas SA, nas limitadas, o sócio gerente, o representante legal da sociedade, ele acaba sendo equiparado a falido para esse tipo de restrição profissional e de encargos profissionais.
é o que a gente depreende lá do artigo 81, parágrafo 2º, e também do artigo 102 da lei. Por isso é que o representante legal da falida, embora seja sócio, não seja a pessoa jurídica falida, ele precisa de autorização judicial para viajar enquanto o processo de falência esteja em andamento. E ele também não pode figurar como sócio, gerente ou representante legal de outras sociedades enquanto carregar essa limitação profissional. E muitos juízes, na prática, ao decretarem a quebra, mandam oficiar os cartórios de registro civil e as juntas comerciais para que façam essa anotação. Quem é advogado está muito mais próximo dessa realidade. O sujeito que é representante legal de uma sociedade falida tem uma dificuldade tremenda de abrir um novo negócio. Ele acaba se transformando, como eu coloquei aqui no artigo da revista, num pária da sociedade empresarial. Ele não consegue mais fazer isso. E vinculá-lo a esse processo por tempo indeterminado e muito longo era, de todos os ângulos que se analisasse a questão, inconveniente e injusto. Então, o próprio legislador da Lei 11.101, na sua redação original, já havia pensado nisso em relação à prescrição. Havia até uma súmula do Supremo em relação à prescrição criminal, dizendo, olha, o prazo de prescrição, de acordo com a legislação antiga, também começava a correr do encerramento da falência. Só que, como se trata de prescrição criminal, isso chamou mais a atenção e o Supremo, na época, editou uma súmula dizendo, não, de quando ela terminar ou de quando ela deveria já estar terminada, estabeleceu um prazo para que isso não tivesse nenhum tipo de problema. A Lei 11.101 corrigiu este problema em relação à prescrição, mas se esqueceu da reabilitação do falido e continuou vinculando a reabilitação do falido ao encerramento da falência. Então, a grande mudança que nós fizemos foi desvincular. Primeiro, reduzir o prazo para 3 anos e desvincular do encerramento e vincular a decretação da quebra. Portanto, na prática, 3 anos depois de decretada a falência, o falido, e aí a gente pode ler também, o representante legal da falida, ele poderá pleitear a declaração da extinção das suas responsabilidades patrimoniais em relação às obrigações da falida e a sua reabilitação para que ele possa exercer novamente com plenitude a atividade empresarial. Isso, além de ser mais justo e mais adequado, acaba colocando a autofalência, eu me lembro que conversei com o Dr. Renato sobre isso na época do artigo, acaba colocando a autofalência no cardápio do tratamento da empresa em crise. Porque, na prática, vocês que trabalham, Osana já deve ter visto, o doutor Rui, o doutor Renato, Fátima, todos vocês já devem ter visto. Na prática, nós temos muitas recuperações judiciais kamikaze. São aquelas recuperações judiciais de atividades absolutamente inviáveis ou com pouquíssima, remotíssima possibilidade de êxito, mas é aquela última cartada para tentar evitar uma falência, na medida em que a falência representaria a morte empresarial do representante legal daquela empresa. Agora, ele não precisa mais se arriscar numa recuperação judicial dessa natureza, que apenas vai prolongar o sofrimento, e como bem pontuou o doutor Renato Mange, ele ainda é capaz de encontrar um crime falimentar no meio desse caminho, porque no desespero ali pode vender um ativo que não poderia vender, pode pagar um credor que não poderia pagar durante a recuperação judicial, e a situação dele ainda fica pior. Então, hoje, se o sujeito tem uma atividade que se tornou inviável, ele pode pedir a sua própria falência, com a convicção de que depois de 3 anos, sendo ele um empresário honesto e apresentando ali os ativos que são vinculados à responsabilidade daquela atividade, ele terá declarado extinta a sua responsabilidade. Detalhe, independentemente do fim do processo. Uma outra preocupação da reforma foi tornar a falência mais célere também. E várias modificações vieram nesse sentido, desburocratizando a venda de ativos, impondo ao administrador judicial o ônus de fazer um plano de venda em 180 dias, de efetivar a venda em 180 dias. Tem uma série de estímulos
para que a falência, de fato, termine num prazo razoável, mas, apesar disso, nós desvinculamos, né, a nossa legislação desvinculou a reabilitação do falido do encerramento da falência. Eu acho que, nesse sentido, o legislador andou muito bem, e isso, na minha visão, é um dos grandes avanços trazidos pela reforma. Como muito bem colocou o doutor Rui, né, a reforma ela buscou alterar pontualmente alguns momentos da lei que necessitavam de uma atualização, de alguma melhora, mas ela também criou, né, alguns institutos novos, inovadores, e que devem ser interpretados e aplicados de acordo com essa filosofia, né? Aquela postura de interpretar a lei para neutralizar as mudanças que foram trazidas não me parece a melhor postura, né? Aquela fase de discussão acerca de quais seriam as melhores opções do legislador, ela já passou, né? Hoje nós temos uma lei posta e cumpre a nós, aplicadores do direito da insolvência, dar a ela a melhor utilização para que nós consigamos atingir as finalidades pretendidas pelo legislador, que nada mais são do que finalidades relacionadas a melhorar a efetividade do nosso sistema de insolvência. E é nesse contexto que entra aí a reabilitação do falido e o Fresh Start. Só uma última observação. O Fresh Start ele é um conceito, eu disse que nós nos inspiramos nos Estados Unidos, né? O Fresh Start ele é um conceito aurido do modelo americano, mas lá muito mais ligado à falência de consumidor, né, do que de empresas. Até porque a esmagadora maioria de insolvências nos Estados Unidos dizem respeito a consumidor e não empresas, porque lá o sistema é único. Eles têm falência e recuperação judicial de consumidor. E, claro, a extinção da responsabilidade patrimonial pelas dívidas do consumidor é algo bastante evidente e bastante importante para que ele possa começar de novo e ter a sua vida como consumidor, voltando a ter crédito no mercado empresarial. Mas esse mesmo conceito e essa mesma lógica também se aplica ao falido. Falido que pode ser o empresário individual, que responde pelas dívidas da falida, que pode ser o sócio de uma sociedade de responsabilidade ilimitada, onde ele também responde integralmente, mas que também pode ser o representante legal de uma sociedade limitada, e essa é a regra aqui no Brasil, que acaba sofrendo, como eu já disse, essas limitações processuais e profissionais que seriam extintas também com a sua reabilitação. Bom, essas eram as colocações que eu queria colocar nesse curto espaço de tempo. Agradeço mais uma vez a gentileza do convite e continuo aqui à disposição de vocês para eventuais debates e perguntas. Muito obrigado. Eu aqui agradeço, muito obrigado, doutor Daniel, que nesse curto espaço de tempo colocou muito bem essa questão. Quer dizer, o falido é a empresa falida, mas gera efeitos para o seu representante legal e, às vezes, para o seu sócio. Na prática comercial, quem é representante de uma empresa falida, embora legalmente possa ser considerado falido, na prática não consegue montar outra empresa, se puder montar outra empresa não vai ter crédito, tem todas essas dificuldades. E o senhor colocou muito bem, agora é colocar a reabilitação dele não no término da falência, mas um prazo de 3 anos da decretação da falência. Esta é que foi a grande mudança, né? E a sensibilidade de um juiz que acompanhou isso na prática trouxe isso lá no CNJ e nas ideias do grupo de trabalho que fez as alterações na lei. Doutor Daniel, um dos responsáveis aí por essa questão de trazer este fresh start brasileiro para a nova lei, e vamos ver se os juízes agora aplicam e que a gente consiga, porque, de um lado, ninguém queria falência, porque como não liquidava a falência, não vendia os ativos, o credor não recebia nada. De outro lado, a empresa e os seus representantes não queriam a falência, porque isso poderia deixá-lo amarrado num processo por 10 anos, 15, 20 anos. Se a gente melhorar a falência agora, pagando os credores, porque realiza o ativo rápido, e liberando o empresário, talvez a falência não seja tão temida e nós teremos, em vez de ter estas recuperações judiciais aí que ficam anos e anos e não resolvem, vamos ter logo uma falência e ter uma solução, má ou boa, mas vamos ter uma solução. Acho que este é o grande ponto.
Eu indago a Fátima, todos aqui eu agradeço os nossos 4 palestrantes que cumpriram exatamente os 15 minutos, e nós terminamos aqui às 20h15, que era nosso horário de término. Há aí várias perguntas feitas pelos nossos participantes, e eu indago a Fátima se nós temos tempo de responder algumas dessas perguntas, ou se essas perguntas depois nós encaminharemos aos nossos palestrantes, que poderão responder por e-mail para os que acompanham isto. Como é que nós estamos de tempo, doutora Fátima? Eu acho que nós podemos estender um pouquinho, uns 10 ou 15 minutos no máximo, e daí as perguntas que eventualmente ficarem pendentes, nós encaminharemos por e-mail ou por outra forma a resposta. Mas acho que podemos, pelo menos algumas perguntas podem ser respondidas agora. Bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui as perguntas e vou localizá-los, mas eu convido os nossos palestrantes que entrem também aqui nesse Q&A aqui de perguntas, e encontrando perguntas que queiram responder, poderão pedir a palavra para que foram respondidas. Vamos ver aqui as primeiras perguntas aqui, que são exatamente para você, Fátima, que são as consequências da desistência ou não obtenção de resultado positivo na tentativa da mediação, né? E os riscos que eventual credor possa ter com uma mediação. Você já poderia rapidamente ver essas questões, né? Tá, então a grande vantagem da mediação é essa. Ela depende da autonomia da vontade, ou calcada na autonomia da vontade, então os interessados participam e saem da mediação quando lhes aprouver. Não é uma participação obrigatória, não há uma obrigatoriedade. E uma outra vantagem é que também não há uma consequência, uma pena, uma punição, a lei não prevê isso. Até a lei de mediação, ela prevê uma consequência jurídica para recusa à participação na mediação, que ela estabelece que a parte que se recusar a participar vai ser penalizada em 50% das custas, ao final, né, da ação judicial, mas a lei aqui de recuperação não reproduz essa regra e não me parece que seja o caso. Consequência para o credor. Não há nenhuma consequência para o credor com relação à mediação, né? Porque, na realidade, o credor vai ser beneficiado com a mediação no sentido de que a quitação, a liquidação dos passivos, ela pode se dar de uma forma mais acelerada, mais organizada, enfim, mais eficiente para todos os atores envolvidos. Então, eu só vejo vantagens na aplicação da mediação à recuperação judicial. Fátima, obrigado. Doutor Rui, aqui tem uma pergunta sobre se é possível a desconsideração apenas com base na teoria maior da desconsideração, em razão do artigo 82A, que se refere ao artigo 50 do Código do Processo Civil e os dispositivos do Código, do Código Civil, o artigo 50, e os dispositivos do CPC, e não faz referência ao artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. Doutor Rui, sua opinião. Muito obrigado pela pergunta, né? Essa terminologia do professor Fábio Coelho, teoria maior, teoria menor, mas é importante. Nós temos teoria maior quando se entende que cabe a extensão pela mera insolvência. Então, é o caso do CDC, lei ambiental, lei de defesa da concorrência. E a teoria menor é do Código Civil, que exige aquelas hipóteses específicas de abuso ou confusão patrimonial. É um tema muito importante. Eu chamo a atenção de quem fez a pergunta para o artigo 6º C da Lei 11.101, com a redação dada pela reforma, que é o seguinte: é vedada a atribuição de responsabilidade a terceiros em decorrência do mero inadimplemento de obrigações do devedor falido ou em recuperação judicial. Então, me parece que, sendo o devedor principal empresa falida ou em recuperação judicial, como não se pode estender a terceiros, em nenhuma hipótese, obrigações dela, eu acho que aí nós teríamos uma colidência com as normas do CPC, do Código de Defesa do Consumidor e da lei ambiental. Então, em empresa em recuperação, não seria possível a aplicação da teoria maior. É a minha leitura para compatibilizar o artigo 6º C da lei com esses dispositivos concitados. Eu estou pulando aqui e tentando encontrar perguntas para todos os palestrantes. E aqui para o doutor Daniel. Tá? A reabilitação poderá ser requerida dos processos já existentes?
É uma excelente pergunta, né? É uma interpretação possível, embora eu não entenda que seja a mais adequada, né? Eu entendo que, a partir da vigência da lei, passados 3 anos, o representante legal da falida já teria cumprido este prazo estabelecido pela lei, né? Sob pena de nós criarmos aí uma situação de surpresa, né, e uma certa insegurança jurídica, porque essa norma trata de extinção de responsabilidade pelo passivo. Então, eu diria que é uma interpretação possível, mas o mais razoável, na minha forma de ver, é que se conte 3 anos a partir da vigência da lei para aquelas falências já decretadas e já em andamento quando veio essa mudança. Tem uma outra aqui, muito interessante, que é do Dr. Charles Azevedo, eu estava vendo aqui no Q&A. O Dr. Charles é um advogado lá de São José do Rio Preto, professor também, amigo meu, e ele diz, olha, e a redução, né, do pagamento lá do artigo 158, inciso 2, também não facilita o Fresh Start? De fato, facilita, porque a lei dizia que a responsabilidade seria extinta pelo pagamento total do passivo, o que raramente ocorre, ou pelo pagamento de até 50% do passivo quirografário, né? O que raramente ocorre também, né? Houve uma redução de 50% para 25%. Teoricamente, isso facilita a extinção da responsabilidade do falido, mas, na prática, é uma mudança muito pouco relevante, porque chegar ao pagamento de qualquer credor da classe quirografária já é uma exceção, né? Porque a classe quirografária está lá atrás de todo mundo, você tem que passar o fisco, você tem que passar todo mundo. Então, se chegou até lá, é muito excepcional. Então, sim, a resposta objetiva é sim, isso facilita a extinção, mas se nós parássemos aí, seria uma facilitação meramente teórica e formal que não teria nenhum impacto prático de grande relevância. Obrigado, Daniel. Temos mais uma pergunta que eu vou dirigir para a doutora Usana, que é administradora judicial, que é sobre o artigo 51A, que fala da constatação prévia. Se a nomeação de um profissional de confiança do juiz teria evitar os pedidos de recuperação não muito honestos, e se eu adendo a essa pergunta, se seria conveniente que quem fizesse a constatação prévia já fosse nomeado o administrador judicial, ou se seria melhor alguém que fizesse a constatação prévia e outro para ser nomeado administrador judicial. Doutora Usana. Eu não vejo problema que quem faça a constatação prévia seja o administrador judicial, porque se o profissional tem a ética de ir lá e constatar se a empresa de fato existe, se está operando, ele também tem a ética para ser o administrador judicial. Eu não vejo o problema de ser o mesmo, não. E eu entendo que o administrador judicial na perícia prévia ele ajuda muito a análise e traz informações em loco para que o juiz faça o seu julgamento, mas a minha experiência mostra que o que dificulta a empresa que pede recuperação são advogados que estão assessorando a empresa e não compreendem todo o processo da recuperação judicial. Então, muitos casos que a empresa não apresenta todas as documentações necessárias é porque ela não foi assessorada para saber tudo que ela tinha que apresentar. Então, eles acabam complementando depois. Ok, eu vou responder aqui, que não é de nenhum dos temas feitos pelos painelistas, que o doutor Renato Roja pergunta, questões trabalhistas trouxeram alguma inovação? Efetivamente trouxeram. As questões trabalhistas, que o artigo 54 falava que teriam que ser pagos no prazo de 12 meses, a lei diz que podem ser prorrogados por mais 24 meses. Tem-se entendido que, então, pode-se pagar em 36 meses, desde que se apresentem garantias para este prazo maior. Eu indago dos painelistas, procurei pensar aqui perguntas de todos os temas, existem outras aqui que eu não pude ver todas, se tem alguma que queiram ainda responder, e indago a Fátima também se nós já estamos chegando ao final do nosso tempo. Podemos encerrar. Bom, então as demais perguntas nós encaminharemos aqui e, com medida do possível, responderemos pelos e-mails. Eu agradeço a todos que aqui participaram,
a doutora Fátima, doutora Osana, Rui Camilo, ao juiz Daniel Carnio Costa, e especialmente a todos e a cada um de vocês que nos prestigiaram aqui durante este webinar, que teve aqui uma participação de centenas de pessoas. E passo a palavra, então, à nossa diretora e vice-presidente, Fátima, para o encerramento. Muito obrigado, boa noite. Muito obrigada, presidente. Eu só faço eco às suas palavras de agradecimento, e, uma vez mais, eu agradeço a todos os articulistas desta edição 150, e agradeço a todos os coordenadores e articulistas de todas as edições precedentes, porque é justamente a doação desse trabalho e do saber que faz o sucesso da Revista do Advogado. E quero agradecer, por último, mas não menos importante, sem dúvida nenhuma, a equipe da ASP, aos nossos colaboradores. Esses colaboradores valentíssimos que estão aqui nos suportando em tempos de Covid, com brilhantismo, com tenacidade, o departamento de marketing, o departamento cultural, todos os outros departamentos internos que indiretamente colaboram e suportam todas as atividades da associação. Então, para eles, o meu mais sincero agradecimento, e eles são realmente as molas propulsoras da ASP. Então, eu deixo meu abraço a todos. Muito obrigada a todos os participantes que nos prestigiaram. Boa noite. Boa noite.